Com alegria, estamos hoje reunidos aqui neste programa Com Fé Venceremos. Meu irmão, minha irmã, fique atento porque o Senhor quer falar na tua vida. Fique atento porque o Senhor quer fazer algo na sua vida através dessa palavra. Hoje, aqui, aos pés da Mãe, nós queremos nos consagrar a ela, pedir a sua intercessão. E nesse momento eu convido você a parar um pouquinho. Às vezes nós temos que parar e tentar escutar aquilo que Deus tem para nós. E faço a você esse convite. Te desafio a parar um pouquinho e deixar que a voz do Senhor entre nos seus ouvidos. Por isso nos consagremos a ela, aquela mãe que soube ouvir a voz de Deus, aquela que escutou e porque escutou, gestou, gerou a palavra, o Verbo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E reza assim comigo: Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Eu convido você a pegar a sua palavra, se for possível. Nós vamos meditar o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1, dos versículos 5 seguintes. Nós vamos quebrar vários versículos aqui, mas diante dos momentos em que a gente for modificar os versículos, eu te aviso. Então pegue lá a sua palavra no Evangelho de São Lucas ou anote aí no caderninho para que depois você possa rezar, estudar, meditar conosco. A palavra do Senhor diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Araão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Vou parar um pouquinho aqui para a gente já começar a pensar. Um casal temente a Deus, que vivia as coisas de Deus. Zacarias era sacerdote e Isabel, uma mulher temente a Deus, era estéril. Além dela ser estéril, os dois já eram idosos. Nós não sabemos a idade dos dois. Mas naquela época você sabe que as mulheres casavam muito cedo. Então provavelmente Isabel já era casada com Zacarias desde os seus 13 anos de idade. O seu ciclo menstrual já veio muito antes, já tentaram ter filhos há muito tempo, mas a fecundação nunca aconteceu, porque Isabel era estéril. E digo para vocês que uma mulher estéril naquela época era como se elas tivessem uma condenação. É como se elas tivessem algo que fosse uma culpa delas para que elas não pudessem ter filhos. Era, na verdade, uma vergonha. Mas o que mais me impressiona nessa história de Zacarias e Isabel, que mesmo não tendo filhos, eles não deixaram de seguir o Senhor. Zacarias, sacerdote do templo, e Isabel, que cuidava das viúvas. Voltando aqui ao nosso Evangelho. Ora, aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus,
no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida embriagante, e ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja, meus irmãos, o anjo Gabriel, mesmo anjo que anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Senhor, um pouco antes da anunciação, ele anuncia a Zacarias que a esposa, que era considerada estéril, idosa, conceberá um filho através da relação matrimonial dos dois. Eu quero que você se coloque no lugar de Zacarias, um senhor já de idade, fazendo ali o seu serviço no templo, e de repente esse anjo aparece em sua vida, e aquilo que para Nossa Senhora foi um motivo de dizer: eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade, para Zacarias foi uma dúvida. Como nós sabemos disso? Porque ali a gente continua dizendo: Zacarias perguntou ao anjo: de que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Ou seja, essa indagação trouxe para o anjo uma sensação de que Zacarias estava duvidando da vontade de Deus, duvidando do impossível que Deus pode realizar. Faltou-lhe fé, faltou-lhe escuta. E o anjo lhe responde: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia que isso acontecer, portanto não crestes em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Meu irmão, aqui nós temos algo muito importante a revelar. A fé está totalmente ligada com a escuta. E o anúncio da palavra está totalmente ligada com a fé e com a escuta. Como Zacarias não escutou com os ouvidos de fé o que o anjo estava lhe falando, o que Deus estava lhe falando através do anjo, como ele duvidou e como a sua fé era pequena ao ponto de imaginar que Deus não seria capaz de realizar o impossível, diferente de Nossa Senhora, que não conhecia homem algum e o impossível aconteceu. E a diferença é justamente essa: Zacarias ficou mudo porque não conseguiu escutar. Nossa Senhora, ao contrário, cantou o Magnífica, porque além de escutar, ela deixou que a voz daquele anjo, que era a própria
presença do Senhor fosse fecunda em sua vida. O que eu quero dizer para vocês hoje, através dessa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que precisamos escutar o Senhor. Quando nós estamos mudos na nossa fé, ao ponto de não conseguirmos evangelizar, ao ponto de não conseguirmos falar de Deus, ao ponto de não conseguirmos fazer as coisas de Deus, nós estamos mudos, nós estamos infecundos, nós estamos estéreis. E como Zacarias, ele precisou viver este tempo de silêncio, porque ele falou demais e ouviu de menos. Ele falou o que não devia e não escutou o que devia. Muitas vezes somos assim. Já ouviu aquele versinho? Quem fala demais dá bom dia a cavalo? Às vezes nós falamos muito. Às vezes nós proclamamos muito. Às vezes nós falamos muito de nós mesmos e não paramos para escutar a Deus. Nossa Senhora, ao contrário, ela pergunta para o anjo, quando o anjo diz que a mesma promessa que o anjo faz em relação a João Batista são promessas parecidas que o anjo chega e faz a Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora, ela responde de uma forma diferente. Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Ela sabe que isso vai acontecer, mas ela pergunta, mas como que vai ser se eu não conheço homem algum? Será que eu vou ter que me deitar com alguém? Ela já sabe que isso vai acontecer. E o anjo lhe responde, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Porque para Deus nada é impossível. E o que Nossa Senhora responde? Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É simples. Se você escuta o Senhor, você vai anunciar. Se você não escuta o Senhor, você vai ficar mudo. Se você está mudo nas coisas de Deus, se pergunte como está a tua escuta. É isso que nós queremos hoje entrar dentro do seu coração e questionar. E também quero que você entenda que Nossa Senhora, quando ouviu a voz do anjo, quando se colocou à disposição da vontade de Deus, o que ela fez? Ela foi servir. Zacarias, quando ouviu a voz do anjo, quando ele ouviu a vontade de Deus para a vida dele e de Isabel, e era algo que eles estavam rezando tanto e ele não acreditou, ele ficou mudo. Nós não sabemos o que aconteceu. A gente sabe que Zacarias, no momento em que ele tinha que dar uma bênção para o povo que estava ali fora esperando, ele não conseguiu e perceberam que ele tinha tido uma visão espiritual. Mas eu fico imaginando Zacarias chegando na casa de Isabel e tentando explicar, gesticulando o que tinha acontecido. Foram 6 meses em que Zacarias ficou mudo, ele ficou mudo até o nascimento de João Batista, até a circuncisão dele. Mas nesses 6 meses que Zacarias ficou mudo, em silêncio, eu tenho certeza que Isabel lhe ensinou a escutar, porque Isabel também não ficou muda. Isabel é essa mulher de fé que no momento em que concebeu João Batista, ela já acreditava que o Senhor era aquele que poderia realizar o impossível. Por isso, meu irmão e minha irmã, qual caminho nós queremos escolher? O de Isabel e de Maria ou o caminho de Zacarias? Então a senhora está dizendo que nós não podemos mais duvidar das coisas de Deus? Eu estou dizendo que Deus pode realizar o impossível. Se a tua dúvida faz com que você busque cada vez mais a pessoa de Cristo, ela é uma dúvida muito bem-vinda. Mas se a tua dúvida faz que Cristo fique fora da tua vida e você se coloque no centro,
isso é emudecer-se. Isso é ficar mudo para as coisas de Deus. E veja, meus irmãos, continuando a leitura, Maria sai e vai cuidar de Isabel. Ela já estava no 6º mês. E no momento que duas mulheres que ouvem se encontram, o que acontece? João Batista recebeu ali do próprio Cristo o Espírito Santo. Isabel ficou inundada com o Espírito Santo, porque ela sentiu que o seu filho havia recebido essa ação do Espírito Santo, porque eram duas mulheres capazes de ouvir, duas mulheres capazes de escutar. Por isso peçamos essa graça ao Senhor. E assim ela pôde cantar o seu Magnífica. Só pode cantar aquele que sabe escutar a voz de Deus. Para não deixarmos Zacarias numa situação um pouco difícil, nós sabemos que Zacarias depois, vivendo esses 6 meses com Isabel, que com certeza foi o maior retiro espiritual que Zacarias viveu, nestes 9 meses e depois no momento da circuncisão, Zacarias retoma a fala. Quando ele proclama ali e escreve: João será o seu nome. Ali ele estava dizendo: sim, eu creio que o Senhor faz, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Sabe, meus irmãos, às vezes eu sou como Zacarias, às vezes você é como Zacarias. Nós precisamos ver para crer. Mas eu digo para você que isso não é fé, porque a verdadeira fé é acreditar sem precisar ver. Mas que o Senhor possa tocar no mais profundo do nosso coração nesse dia. Que o Senhor possa tocar também nas dúvidas que você tem, naqueles momentos em que você se encontrava sentindo-se sozinha, sentindo-se abandonada, sentindo solidão, como se até Deus tivesse te abandonado. Às vezes nós somos feridos e isso nos faz perder a capacidade de acreditar. Às vezes as feridas que nós vivemos nas nossas relações com as pessoas da nossa família, com a nossa mãe, com o nosso pai e com tantas outras situações, nós perdemos a capacidade de nos relacionar e de acreditar no amor. Mas saiba que Deus hoje quer curar esta tua realidade. O Senhor hoje te pega pelas mãos. O Senhor hoje toca no mais profundo do seu coração. O Senhor hoje lhe aponta para 2 mulheres de fé na nossa igreja, Isabel e Nossa Senhora. O Senhor hoje te chama a sair dessa realidade de descrença, de mudez que você se encontra. Você que já viveu uma experiência com o Senhor e se afastou. Você que já pregou, você que já cantou, você que já serviu e de repente se viu numa situação de desânimo, se viu numa situação de falta de fé e perdeu essa capacidade de anunciar. É porque você perdeu a capacidade de escuta. Mas peço para o Senhor, assim como Ele devolveu a capacidade de escuta a Zacarias, hoje o Senhor quer também devolver a você esta capacidade. Insista, meu irmão, insista, não desista. O Senhor quer fazer em nós uma obra nova. O Senhor quer que cantemos o nosso Magnífica. O Senhor quer que cantemos o nosso Benedictus, que são as 2 canções que Maria e Zacarias cantaram no fundo do seu coração, guiados pelo Espírito Santo. Sim, o Senhor quer fazer em você uma obra nova. Queremos, Senhor, nesse dia lhe entregar todas as pessoas que estão nos ouvindo, todas as pessoas que escutam essa colocação, que vivem esta oração, que pararam, Senhor, e até mesmo aquelas que não conseguiram parar, mas que neste momento estão
presentes e atentas a essa oração. Pedimos, Senhor, que venha nos dando essa graça de termos ouvidos como o ouvido de Isabel, que mesmo estéril, que mesmo idosa, foi capaz de reconhecer o impossível de Deus. Queremos também te apresentar, Senhor, a vida de Zacarias e que muitas vezes nós somos como ele. Não acreditamos, achamos que a razão ou a racionalidade é maior do que o impossível que o Senhor pode fazer. Dai-nos, Senhor, ouvidos atentos. Dai-nos, Senhor, uma fé inabalável, uma fé convicta, uma fé que tem raízes. Nós desejamos, Senhor, uma fé como a de Nossa Senhora. Nós desejamos, Senhor, e precisamos crer no impossível de Deus na nossa vida. E enquanto isto, Senhor, assim como Zacarias e Isabel ficaram anos e anos rezando, nos dê a graça, Senhor. Nos dê a graça de vivermos a cada momento acreditando que o Senhor pode realizar. E não nos deixe parados. Nós queremos prosseguir na Tua igreja. Nós queremos prosseguir nos sacramentos. Nós queremos prosseguir vivendo o Evangelho, mesmo não recebendo aquilo que nós tanto rezamos. Porque um dia, Senhor, nós vamos acolher a Tua vontade em nossa vida. Não sabemos qual é, mas vivenciando em Ti e vivenciando a cada momento contigo, nós sabemos que o Senhor pode realizar. Que bom, meus irmãos, que estamos e vivenciamos esse dia, este momento de oração. Muito obrigada pela sua presença. Agradecemos a sua fidelidade em estar conosco aqui na TV Evangelizar e pedimos também que reze para que possamos ser perseverantes naquilo que Deus nos chama a ser. Conte também com as minhas orações. Muito obrigada, que Deus abençoe e nos encontraremos no próximo programa. Com fé, venceremos.